Luciano, já tá É gravando. magnífico. Tá gravando, Luciano? Ah, vamos lá então. Tá gravando já? Tá. Espera aí, eu vou colocar pra iniciar aqui. Meu Aí Deus, eu tá tenho que gastando a começar a memória do crescer, cartão. entendeu? Memória não é minha, Tá gastando a memória não é minha. bateria. Vocês são muito chatos, hein, meu? Ah, Eu vou imitar o Jesus. Fernando, vou tentar imitar o Fernando abrindo o Nerdosa. Quero só ver. Vamos ver, só quero ver, vamos lá. Oi, meus amigos, minhas amigas. Não é assim que eu faço Estamos não, aqui. seu bobão. E aí, pessoal do Nerdose, beleza? Meu nome é Rafael Maiolino. Começando mais um vídeo, vamos falar de crossovers hoje. Ao meu lado tá o Fernando. Sou eu, Nando Cardoso, prazer. E esse aqui. The Look, vocês já me conhecem. Vamos falar de crossovers hoje. O que é crossover, Luciano? Crossover. Antes, eu queria deixar claro uma coisa. É o irmão do Inicialmente, CrossFit. não. Primeiro, todo mundo conhece crossover, aquele aparelho da academia que você pega o peso e faz. Mas nós estamos falando basicamente de encontros entre personagens que, a princípio, não vivem no mesmo universo. Só que nós aqui do Nerdose vamos considerar crossover todo e qualquer encontro entre dois personagens, desde que nós nunca o tenhamos visto antes. Correto? Então posso começar, senhor e senhora Smith. Mais ou menos. Senhores, Eles nunca tinham aparecido antes e eles sim, mas peraí, apareceram Fernando, eles não são juntos. Isso é um personagens. crossover, de acordo com a sua definição. Eles não Qualquer existiam. coisa é um crossover. Eles não Aí existiam. e tinha quem? Tinha o Will Smith, quem? Que o Smith, ó, o Brad Pitt e a... Will Tia. Smith. Ok, isso não vai ao ar. Ah, quem é o próximo? Vai. Por exemplo, eu posso citar um? Vamos lá. Personagens que existem na mesma realidade, os personagens da Hanna-Barbera. Da Hanna-Barbera não, do... O Papaléguas tinha o desenho só dele e o Ligeirinho tinha... Um belo dia, era criança, estava sentado em frente à televisão e começa o desenho do Papaléguas. Só que esse desenho é uma grande corrida entre quem? O Papaléguas e o Ligeirinho. E quem é que se une pra caçar os dois? O Frajola e o Coiote. Então, pra mim, isso é um crossover. Nunca Ok. tinha visto esses dois personagens juntos. E vocês também consideram um crossover que Ok, eu pra sei. mim um crossover bom, Memorável. Aquele memorável, Batman e Superman. Porque a gente Sim, nunca viu Batman e Superman realmente, no mesmo realmente filme. temos que considerar isso crossover. Isso, porque... isso vai dar margem pra tanta... Mas aí é que tá, nós vamos falar dos que mais nos marcaram. Nos marcaram, Batman e Superman. Aí tem também o Flash e o Arrow, a série. Flash e Arrow a gente considera crossover porque eles já existiam cada um nos seus seriados, apesar de fazerem parte do mesmo universo. Só que a partir do momento que eles dois se encontram, eu considero crossover. Inclusive estão falando que na próxima temporada, quando se iniciar, pode ser que tenha um crossover quádruplo entre o Flash, o Arrow, Legends of Tomorrow e a Supergirl. Vocês ouviram falar? Estão especulando que isso pode acontecer. bosta. Não, não é, que você não gosta das séries. Fala agora o seu crossover. Vamos ver um outro aí que te... Então vamos falar de um crossover real. Um Vamos lá. crossover que aconteceu. Real, um crossover real. Um crossover que é real no sentido que se formou, Concretizou. existiu, concretizou. O Vamos projeto ver. deu andamento. Eu, como grande apreciador de filme de terror, confesso que eu gostei pacas de Fred vs. Jason. Sim, muito legal o filme. E era um crossover que já estava sendo especulado há muito tempo. Vocês lembram por quê? Um dos filmes da Sexta-feira 13, Ninguém não lembra sei se era o por quê, ninguém quer sexto, saber. lembra sim. Sim, tem um... O sexto tem a máscara do Jason tá no chão, sai a mão do Fred, pega a máscara e puxa pra dentro da... puxa pra Vocês dentro pra viram dentro. Fred? Não, isso é um filme do Sexta-feira 13. É. E aí os fãs já começaram, opa, então aquilo já inflamou a cabeça de todo mundo. Um dia as... Donos de franquias, eles Exato. sentaram, tomaram um café. conseguiram conversar e falar, meu, eu imagino, por mais galhofa que o filme seja, é muito divertido. Mas é porque, A se ideia você era for ver, essa. o- A ideia era essa. ambas as franquias eram galhofas, né? Sim. Tipo, o Fred Krueger matava a menina dando estômago de Barbie, e a bochecha da menina ficava igual o fofão e ela morria, né? O cara virava um papel desenhado, ele cortava o papel todinho e o cara morria. Eram umas mortes E muito tem, esquisitas. eu gosto desse filme, quer dizer, eu acho um filme de divertido, merda, é divertido. mas eu gosto do Alien vs Predador. É outro que eu também gosto, apesar das pessoas terem... Eu gosto. Eu também gosto. E esse daí, ele já vem sendo Eu gosto do especulado verbo eu gostar. há muito mais tempo antes. Porque todo mundo deve se lembrar do Predador 2, com o Danny Glover, tem aquela É sequência ruim. final. Esse é ruim. Muito bem, mas eu acho um filme divertido, final. que ele entra na nave do Predador e Sim. fica olhando que o Predador já vinha pra Terra muitos anos antes pra caçar pra caçar alienígena, pra caçar Tiranossauro Rex, dinossauro, e enquanto tá mostrando as cabeças ali, tem alguns crânios de humano, tem crânio de predador e tem um crânio de um alien. Acho que daí que já começou
querendo ou não, já Isso tem... era um easter egg do Alien. Exato. E todo mundo deve se lembrar dos jogos de... Impressionante. Não, peraí, é um easter egg bacana assim. Povo muito e todo visionário. mundo deve se lembrar daqueles jogos de fliperama intitulado Alien vs Predador. É, porque na verdade o Lembra? filme ele surgiu porque tinha o jogo Exato. de Alien vs Predador e eles falaram, vamos usar. E teve aquela modinha no começo dos anos 2000 de pegar tudo quanto é franquia de videogame e levar pra tela de cinema e sempre ser uma bosta, É. até hoje. Mas aí Alien vs Predador eu não considero nada do jogo porque sinceramente eu joguei pouco o game. Eu também joguei pouco, mas eu Mas é gostava porque eu gosto do Alien, eu gosto do Predador, eu vi os dois juntos pra mim me divertir. Agora, é isso em que questão do importa. cinema também, temos crossovers que a gente acabou de falar. Não, mas que- você fica quieto porque agora vamos falar uma coisa comediante. Comediante. Alien vs Predador é legal, mas Alien versus Predador versus Batman, para tudo. Peraí, onde é que teve isso? Hã? Ai, não, Dead teve- End, aquele curta, Nossa, do Sandy curta que Color. tem na internet Que aí. explodiu há uns anos atrás. Que, que você assistiu? bombou. Assistiu. É muito bom, velho, é muito Todo bom. mundo assistiu. Que o Coringa foge aí. Muita vai- gente, até antes do Batman Begins, né, todo mundo Considerava falava que era o melhor filme do Batman. É um curta-metragem feito por um rapaz chamado Sandy Incrível. Color, que já tinha trabalhado como assistente de direção, ou seja, o cara manjava. Manjava. Agora pode falar, meu amigo comediante. X-Men é um grande crossover. Vingadores é um grande crossover. Vingadores a gente considera mais porque os personagens já tinham sido apresentados de maneira solo nos seus outros Sim, filmes. É verdade. Agora, só voltando E a primeira vez que eles se crossovaram, eu já falei aqui naquelas cenas que fez a gente chorar, a primeira Sim. vez que eu vi aquela briga do Tony Stark, Homem de Ferro, com o Capitão América e Steve Rogers e com o Thor, que é o Thor, cara, foi emocionante. Né? Foi. Agora voltando lá, você Chorei. falou de, Do verbo chorar, do falou de verbo eu Batman chorei. vs Superman e Batman vs Alien. Ele teve nos gibis crossover com essas duas criaturas. Teve também. Teve um só contra o Predador, que gerou outras E duas teve o sequências Superman mais com o Muhammad fracas. Ali também. É um crossover, tipo, real. Muito bom, Sim. histórico. Eu não vi esse gibi. Histórico aí por conta da morte aí do Muhammad Ali. Você que acha que o Anderson Silva é aquela coisa toda, o Anderson Silva ele imitava, ele copiava muitos movimentos, inclusive de Muhammad Qual Ali, foi o motivo? que ele foi o maior lutador de todos os tempos, morreu infelizmente esse ano, até relançaram, a Panini relançou esse ano esse quadrinho, Sim. eu não tenho, mas eu li, é muito legal, mentiroso pra cacete, mas aí é quem se importa. É um quadrinho histórico. Me responde uma coisa, qual foi o motivo pra eles brigarem, já que você leu? O quê? O fato do Muhammad Ali e o Super-Homem Ego. saírem na mão. Ego. Eu me falaram que foi uma invasão alienígena pra vida e eles tinham que escolher qual dos Quem dois. era o mais forte então, aí Vai teve foi enfrentar. feito um último campeonatozinho, então era ego, porque o Muhammad Ali, ele é e vai ser talvez para sempre o maior lutador de todos os tempos, mas ele era um cara muito marrento. Ele, sabe, tipo, as entrevistas, os discursos, ele sempre tinha uma marra, uma coisa muito grande. Uma frase de efeito. E aí tinha aquela coisa do super-homem, que é o bonzinho, aquela... E aí tiveram a ideia, porque o Muhammad Ali vivia dizendo que era o cara mais foda, mais poderoso, mais pica das galáxias que existiu. Aí alguém teve uma ideia muito louca de querer botar os dois frente a frente, Muhammad Ali. Muhammad Ali. Justo, ele tinha habilidade pra isso. Um crossover legal. Tinha Kryptonite Claro. no seu... brincando. Creed. É, porque o Scott Stapp, ele tinha uma banda. Quê? Você não tá falando do Creed? Filme, ele tá falando do filme. Ah, desculpa, achei que era a banda. Creed. Continue. Creed, O Creed eu não porque considero- era um filme do Apollo, do filho do do Apollo, só que apareceu eu o acho- Eu Balboa. achei que você tá falando do Creed com o Pearl Jam. Não. Enfim. Tudo bem, que aí eu acho estranho porque o filme Dois do Apollo artistas não cantando tinha- junto, We Are The World, é um crossover? We Are The World eu acho que conta porque É, eu, o nunca, Michael eu Jackson nunca tinha tinha visto vários. toda aquela galera junto. É um crossover We Are The legal. World, boa! Um crossover legal. É um crossover que... Outro crossover. Música boa no Multishow, ontem teve, por exemplo, Belo com Anitta, é um crossover. diante das regras que nós estipulamos aqui, conta como crossover também. Um crossover legal. No Liga da Justiça normal era uma vez pelo tempo. Sim. O Batman, Jonah o Rex Lanterna Verde, apareceu. a Mulher Maravilha teve com o Jonah Rex. Eles E no foram episódio seguinte foram pro futuro. lidar com o Batman do futuro, teve o Superman do futuro Não, lá. o Super-Homem do futuro apareceu no Batman do futuro. É, Foi. Um belo dia, eu sempre estava zapeando pelo Cartoon e vi que começou um episódio da Liga da Justiça. Eu falei, estranho, eu nunca tinha visto esse início de episódio. Pelo que eu lembro, eu já tinha assistido todos os 91 episódios de Liga da Vai da direto, Justiça. vai direto. Dá licença. De repente dá um problema ali na Torre da Liga e o pessoal fica, pô, o que a gente pode fazer pra voltar a energia? O Batman chega e fala, só tem uma pessoa que pode nos ajudar. Mas tem alguém que pode nos tirar disso, se pudermos alcançá-lo a tempo.
I'm good to go, man. Yes, I am ready. Exterminador vs Robocop, que Muito bom. teve nas HQs. HQs. E teve um, como é que você falou que chama? Mashup? Mashup. Que teve um cara que fez, não sei se Que você é o chegou a ver. Robocop versus Exterminador do Futuro. Ele recortou imagens de ambos os filmes e montou primeiro um curta-metragem de 10 minutos. Depois fez a parte 2 e fez a parte 3, que é passada no futuro, onde nós temos um exército de exterminadores contra um exército de Robocops. Muito legal. E tem um outro mashup que fala da morte do Super-Homem. Sim, Nós temos sim. o Brandon Holt como Super-Homem, o Christian Bale como Batman e a Kate Beckinsale. Kate Beckinsale como Não, Lois Lane. Lois Lane e como Mulher Maravilha. Não, Você chegou a ver não esse era vídeo? Kate Beckinsale. Eu acho que talvez não me lembre. É muito bom, onde que o Hulk é o Apocalipse, né? É. O cara recortou e fez todo um remodelamento com o After bem Effects. melhor. Puta, ficou muito bem feito. E tem Isso eu a acho parte legal pra caramba. literária também de livros. A própria Torre Negra do Stephen King é um próprio crossover, Exato. porque ela ajuda todos os universos do Stephen King em um livro só. Eu só li até o 4. Crossovers clássicos também. Não, você não leu até o 4, você leu até o 3, você parou no 4. parte do 4. Crossovers Parte clássicos também tem aqueles da linha de terror da Fox antigas, que você tinha Múmia com Drácula, com da Múmia com Drácula e Drácula com a Múmia, e tinha Frankenstein Sim, com os filmes o antigos, Mago. né? Bem antigos. Tinha também umas coisas bem legais nessa época. Dracula versus Frankenstein. O próprio Bet in the Sun faz isso também, aquele canal do YouTube, que tem o Power Ranger coisas com o Rio, com o Power Ranger branco, com... Super Power Beatdown, que é um mas é Super canal Power do YouTube. Beatdown só faz mashups, só mashups, né? Mashups não. Não faz só mashups, Faz crossovers. faz crossover Por mesmo. exemplo, um que a gente viu há um tempo atrás que a gente gostou e muita gente viu também foi Batman vs Darth Vader. Darth Vader, verdade. Muito legal. Teve o Homem-Aranha versus Darth Maul. Puta, com um personagem que eu gostei muito do Ranger Branco versus o Scorpion, que é uma coisa que eu assistia na infância, com algo que era de jogo de luta. Teve também Ranger Branco contra o Ryu, todo mundo se lembra do Ryu do Street Fighter. Teve Ryu. Teve, que foi com computação gráfica, mas teve, por exemplo, Optimus Prime versus Homem de Ferro. Puta, muito bacana. Deadpool com Batman. Deadpool com Batman. E teve, se não me engano, acho que o Deadpool e o Coringa em suas respectivas ajudantes, uma contra a outra. Ele saiu faz um mês, mais ou menos. A Arlequina e uma ajudante do Deadpool, lembra? Ajudante de Papai Noel. Exato. E em games a gente teve também, né? Mortal Kombat versus DC, talvez seja o maior crossover. Não, mas eu acho que antes teve um que causou um certo barulho, que primeiro Marvel foi Capcom. Marvel vs Capcom, verdade, não que lembro. eram os personagens Da hora. que só que ele foi evoluindo. Primeiro foi acho que X-Men versus Street Fighter, que aí a sequência foi Marvel versus Street Fighter e começou a ir evoluindo. Puta, meu, tem crossover pra caramba. Muito, muito. Ah, e um dos que todo mundo mais quis ver durante muito tempo, Simpsons e uma Família da Pesada. É que você falou que não gosta de uma Eu não gosto de uma Família da Pesada, então pra Mas mim puta, meu, não o foi episódio, relevante. o episódio foi divertidíssimo. Sim, foi E aquela querendo luta não- de 10 minutos do Peter com como ele foi... Meu, querendo ou não, era um crossover que muita gente já especulava, porque vamos admitir, Peter Griffin luta como ninguém. Ele pode ser gordo, pode ser o que for, mas meu, ele tem uma resistência absurda. E quando caiu pra ele sair na mão com o Homer, foi incrível. Porque a luta foi passada dentro de uma família da pesada. Então eles podiam forçar, ter poderes, ter gente voando, ter tudo. Simpsons nesse caso já é um pouco mais moderado. Não, até como eu não gosto, por exemplo, também do crossover do Simpsons com Futurama. Eu não vi. Não gosto. Ficou, você não Não viu o gosto. episódio? Sabe qual que ia ficar legal? Eu não curto muito uma Família da Pesada, mas se uma Família da Pesada encontrasse South Park, ia ser legal. Aí é difícil Aí de não ia, acontecer. é impossível praticamente, mas ia ser bem legal. Aí eu acho que esse eu ia ver. Tá certo. Bom, crossover de quadrinho tem muito, hein, gente? Acho Tá que, não, mas assim, a gente tem que falar dos que mais marcaram, que acho que foram mesmo os primeiros. Tipo, o que você gosta lá são os Jovens Titãs. Jovens Titãs com X-Men. Os X-Men. O primeiro que eu li, se não me engano, foi Homem-Aranha e Super-Homem. É Alguém se lembra muito desse? bom, é muito Tem bom. o DC vs Marvel também. Ali foi o grande. Acho que. O Amálgama também. O Amálgama já foi um pouquinho fraco, mas Marvel vs DC marcou bastante porque era o sonho de todo mundo, né, meu? Os caras fizeram uma saga onde a gente teve ali Wolverine contra Lobo. O Superman vs Hulk também. Exato, que era um. E se não me engano, teve um crossover solo dos dois um pouco depois.
um gibi especificamente intitulado Super-Homem vs Hulk, vocês lembram disso? Não foi, pode ser que eu esteja redondamente enganado, que a idade próxima aos 40 anos a memória já falha, mas eu lembro que a Abril lançou ainda no formatinho esses crossovers da DC com a Marvel. Eu lembro que o número 1 era exatamente do Homem-Aranha com o Superman, Aí e tinha- teve acho que tinha Batman mais e 2 ou Hulk. 3 Batman e Hulk, acho que não teve também do Hulk com o Super-Homem, não foi nessa coleção que saiu? Eu acho que foram 3 volumes, se eu não me engano. E teve um que já era em formato americano, teve 2 inclusive, Batman e Homem-Aranha. E um dos que eu mais gosto é Batman e Spawn. O Fernando, eu lembro que eu te percebi que você tinha É muito gostado. bom. Muita gente massacra, que é aquele que é escrito pelo Frank Miller e desenhado pelo Todd McFarlane. São dois Cara, caras que fazem eu um acho sucesso incrível. incrível essa história. Tudo bem, ela é pura pancadaria. Eu lembro que o Fernando soltou um comentário na época que era o seguinte: parece que o renascido do inferno é o Batman. É. Entendeu? Porque ele tá muito arrogante. Muito, ele tá meu loucão, tá tipo, ó, vixi. Cara, em livros tinha um que eu queria comentar também, pra quem É que o acompanha. Batman do Frank Miller ele é sempre muito Ah, não, louco, é sempre. muito 3 Eu das gosto mais ideias. de Frank Miller, cara. Pra mim é o melhor Batman. Então, e é muito, é muito psicopata, velho, o Batman do Frank Miller. Exato. E cara, em livro, pra quem acompanha os livros do André Bianco, quem leu O Senhor da Chuva deve se lembrar dos Eu anjos leio. que tinham ali. E da saga 7 e 7º, o livro seguinte foi O Turno da Noite. Muitos personagens ali se encontram. Tem anjos do Senhor da Chuva que se encontram com os vampiros que apareceram no 7, no 7º. Ou seja, ele conseguiu conectar o universo todo dele. E o mais interessante é que quando você está lendo, você não sabe que esses personagens vão aparecendo aos poucos. Ele conseguiu construir ali a sua própria mitologia. Quem lê os livros sabe muito bem do que eu tô falando. Teve um crossover de série recente também, que é Qual? do Two and a Half Men. Com o pessoal do CSI. Ah, é, eu não lembro. Isso eu lembro, só que não foi exatamente o crossover. Ali foi meio que uma brincadeira que parece que Não, mas não mas- teve do Two and a Half Men com o How I Met Your Mother, uma coisa assim, uma sériezinha de comédia que juntou? Cara, eu acho que teve, mas eu não lembro agora Teve, qual que foi. Não, do Two and a Half Men. Não, mas assim, teve algumas outras séries. Não, foi de duas comédia. séries de comédiazinha assim que eles juntaram ali, que eu não sei como não Mas assisto essa série. esse do Two and a Half Men foi interessante porque parece que algum produtor do CSI falou que, ou algum produtor do Two and a Half Men falou que ia escrever um episódio do CSI. Os produtores gostaram da ideia, não dava pra fazer literalmente encontro de personagem. O crossover se passou nos bastidores. Parece que alguns roteiristas do Two and a Half Men escreveram um episódio do CSI e vice-versa. Tanto que o que a gente teve ali foi um episódio do CSI um pouco mais engraçado e um episódio do Two and a Half Men onde a consistência era um pouco mais séria. Que teve um assassinato, tem todo um mistério. Aqueles caras que tá viajando, a ideia não teve também do Grey's Anatomy com o ER? Eu acho que não. Não teve, gente? Quase Não sei, certeza só que porque não. é muito fumado, né? De Deve ser. séries acontece de vez em quando, mas... Ah, a gente tem que falar também, né? O próprio universo Marvel no Netflix também, porque tem a sim, os universos estão conectados, É. né? Principalmente o Agentes da S.H.I.E.L.D. Já o pessoal Demolidor, Jessica Jones, parece que eles são de uma outra divisão. Por isso que eles não podem ficar falando os nomes dos personagens. Ah, o Gigante Verde. É porque, ah, o cara com porque o escudo. presidente da Marvel Cinema São- e é tretado com o presidente da Marvel, enfim, do estúdio caseiro lá do... Eu não lembro o nome do Permuter com o outro cara que eu esqueci o nome que é. Então eles não podem ficar Eles citando. tretam um com o outro, eles se odeiam e enquanto esses dois estiverem no comando, nada de união entre Netflix e cinema vai acontecer. Por enquanto, né? Mas tem Pode que matar os dois. Tá certo. Pode ser que o Matar os futuro dois. Um aconteça. dos dois tem que morrer. Alguém vai morrer. Um projeto meu, de minha autoria, Vamos um ver. projeto que eu criei, eu desenvolvi, eu roteirizei e não sei por que cacete ninguém quis aprovar, ninguém nem sequer quis ler, que seria JB versus JB versus JB. Sim, não. Jack Poderia Bauer. ter Jack... Bauer. Não, senhor, é minha vez de falar. Você Seria colocou esse Jason Bourne Sim. versus James Bond. Jason Bourne naquele projeto dele, desmemoriado e tal, enfim, ele tá ali pela Europa sempre fugindo do pessoal lá da investigação, que eu esqueci o nome do projeto, que eu esqueci, vai aparecer o nome. Treadstone. Treadstone, e aí ele vai para o Reino Unido, e agora que o Reino Unido se separou da União Europeia, melhor ainda, porque Treadstone não tem mais influência lá na Terra da Certo. Rainha, quem eles chamam, e quem vai ser desenvolvido, né? Quem vai ser destacado, Bond. James Bond. 007, então James Bond vai caçar Jason Bourne. Mas aí o que acontece, devido a uma ameaça de ataque nuclear, O CT mandou. a UCT vai mandar o seu ex-agente aposentado para que estava lá curtindo férias frustradas na França, assistindo a Eurocopa. O melhor dos JB. Jack Bauer Aí sim. vai se envolver na porra toda e nós teríamos então pela primeira vez Jason Bourne JB versus James Bond JB versus Jack Bauer JB. Imagina- Versus
Johnny Bravo poderia ser. Não, versus CM. Não dá. Não. A ideia é o JB, é fazer a brincadeira do JB. Ah, então coloca o Johnny Entendeu? Bravo. Mas você tinha me contado esse seu projeto há um tempo atrás, na época que a gente Ia tava ser assistindo. incrível. Você que tá vendo aí, você não ia achar lindo? James Bond lá, pode ser o próprio, porque agora vai mudar o ator, mas Daniel Craig. não seria legal o Daniel Craig indo atrás do Matt Damon e de repente aparece o Kiefer Sutherland E o Jack aparecesse ele ia matar os arrancando dois. cabeças lá pra conseguir fazer matar os dois. Não, ia ser muito bom. Ia ser sim. muito bom. E pena que não aconteceu. Vai. Mas e pra vocês, qual é o melhor crossover que tem? Qual é o melhor? Ou- Super Xuxa contra Baixo Astral? Ou qual você gostaria de ver ainda? O troféu imprensa, quando o Serginho Groisman vai no programa do Silvio É Santos? válido? É válido? Ou quando o Miguel Falabella foi receber? Exatamente. Qual é o melhor crossover pra você? Hã? Qual é o melhor? Hã? Me diga, Olha me nos diga. comentários É isso aí, deixa nós aí. queremos saber. vídeo. É isso aí. Nós queremos saber do verbo queremos saber. Muito bem. Falou pessoal, até mais. Fala Aquele pra abraço. Someone started all of this. And I'm gonna find them. Where is he, people? Novos. Bowers escaped. He's gone. I want you to bring him here. What do you say about a man like that? I remember everything. I thought I could trust you. They can't stop me. Pamela Landy. Don't expect me to regret the decisions that I have made. Because, sir, the truth is, I don't. This is Jason Bourne. I hear you're still looking for me. What were you expecting? They've got a shooter on top of the Columbian building heading south. This is Jason Bourne, the toughest target that you've ever tracked. He's really good at staying alive, and trying to kill him and failing just pisses him off. You don't have to worry about me. You know who I am. Trigger an alarm and I'll blow your head off.